Fala pessoal, sou Diogo Seixas e esse é o Papo Objetivo. Aqui sempre temas com um pouco de complexidade, mas a gente tenta trazer um pouco de praticidade para vocês entenderem o que a gente coloca aqui para vocês em todos os programas. Faz tempo que a gente não bate esse papo aqui, a gente estava meio sumido, mas a gente voltou aí, eu sei que tá todo mundo com saudades. Mas vamos lá. Hoje aqui na bancada com a gente temos nosso bacharel de Direito, Luiz Augusto, nossa gestora pública, Egli Meyer, e nosso professor de História e Geografia, Rodrigo Teixeira. Antes do tema, chama a vinheta. Eu sei que todo mundo já está cansado de ouvir sobre Covid-19, sobre dados, sobre mortes, mas a gente ainda está em quarentena, ou deveria estar em quarentena, porque as mortes continuam ainda muito altas, o número de casos também muito altos no Brasil, e a gente não sabe quando vem realmente a vacina. Muita gente coloca que vai vir nesse ano, começo do ano, mas efetivamente a gente não tem essa confirmação, né? Mas aqui o papo hoje a gente vai tentar falar o que a gente aprendeu desse período de quarentena, o que a gente aprendeu com a Covid, com as pessoas que estão do nosso lado, nossas famílias, as pessoas na rua, com o governo, né? Com a mídia, né? O que ficou de aprendizado? Será que a gente vai sair melhor depois disso ou não? Né? Não sei. Hoje vai ser um papo um pouco mais livre, vai ser um bate-papo entre a gente aqui, e eu vou começar hoje com o Luiz. Luiz, queria saber de você, desse mundo aí da Covid, o que ficou de lição. Vamos lá. Também não podemos nos esquecer da apresentação aí do nosso querido Diogo, né? Polivalente empresário, menino bonito, que cresceu na Brasilândia, né? Que cuida das crianças, que cozinha, que cuida da empresa e cuida aqui do canal. Então fica o agradecimento e o registro a esse nosso amigo. Bom, sobre as lições desse período, né? Eu acho que mais que lições, restaram decepções. Decepções conosco, com o povo brasileiro. Um povo que, a meu ver, se mostrou muito pouco fraterno nesse período, né? É claro que nós vimos aí muitas demonstrações de amor ao próximo, né? Muitas ações de solidariedade, campanhas de arrecadação, mas as imagens que ficam são as de pessoas que relutam em usar máscaras, que acreditam que o seu direito de celebrar, de farrear, né, de ir à praia e lotar as praias, os bares, é maior, que esse direito a esse entretenimento é maior do que o próprio direito à vida. Né? Uma população que realmente não consegue despertar em si a empatia com o próximo, né? Com a dificuldade de idosos, de pessoas no grupo de riscos, né? Nos grupos de risco, perdão. E por essa e outras razões, somamos aí milhares e milhares de mortos aqui no Brasil. Eu me lembro no começo do período aí já da pandemia, né, quando a Covid chegou ao Brasil, as pessoas saíram desesperadas aos supermercados, esvaziaram as prateleiras, em vez de adquirirem somente o necessário para si, para a sua família, e deixarem ali um pouco de álcool gel, um pouco de mantimento para os outros, né? Para aqueles que não tinham a possibilidade de correrem aos mercados assim de forma tão assodada. E, bom, é isso, eu fico triste porque eu sou uma pessoa que pensa muito no coletivo, sabe? Isso me entristece muito. Eu acho que a gente caminha por essa trilha do individualismo e isso só tem nos arrancado o que há de mais belo no ser humano. E a isso a gente pode somar, claro, a lenda da cloroquina, né? O fato do nosso presidente ter lavado as mãos e jogado a responsabilidade para prefeitos e governadores, né? A falta de uma campanha séria a nível nacional e rígida, que realmente nos impusesse uma quarentena, porque o que nós vivemos aqui no Brasil não foi um período de quarentena, né? Foi
um jeitinho de levar as coisas assim em banho-maria, algo que realmente não poderia dar certo e de fato não deu. Não à toa, hoje somos o segundo país em número de mortes. Infelizmente, mais uma estatística negativa aí para o nosso país. Triste, né, Luiz? Triste, triste, né? Deixa eu colocar a Egli agora aqui no papo. Egli, suas primeiras visões aí do papo de hoje, queria te ouvir. Vamos lá? Vamos, Diogo. Então, eu estava fazendo um balanço mesmo, né, sobre esse período que a gente está de quarentena, né, assim, quer dizer, eu estou de quarentena, né, porque eu acho que viver em sociedade é isso, né, você respeitar as regras, respeitar o próximo e se respeitar também, né, considerando que o vírus, ele é assintomático em algumas pessoas e sintomático em outras pessoas, né, eu acho que, assim, dentro dos grandes aprendizados que eu tive, acho que ficou muito evidente a questão do negacionismo científico, né? Assim, a gente teve várias pessoas que minimizaram, né, assim, os danos da Covid, né? Minimizaram os impactos da Covid, disseram que era uma farsa. Conheci pessoas, inclusive, que se contaminaram, que ficaram em casos gravíssimos, outras que faleceram, né? E tive uma pessoa da família que ela tá levando consigo sequelas há meses, assim, do coronavírus, né, tentando se restabelecer, justamente porque não está num processo, a gente está num processo de desinformação tão grande e absurdo na sociedade, isso a nível mundial também, que leva a impacto em outras pessoas, em sociedades, né? Então, acho que uma das coisas que eu refleti bastante, né, assim, um impacto muito grande, assim, foi a questão do negacionismo, né? Eu vi muita gente negando a Covid, dizendo que era uma armação, que era uma conspiração, e essas pessoas acabaram se contaminando e perdendo suas vidas nesse processo, né? E acho que aqui no Brasil o que colaborou muito para isso foi a falta de uma liderança nacional, né, uma figura nacional que cuidasse do povo. Né? Eu acho que não houve esse cuidado, acho que as proposições que vieram, como auxílio emergencial para populações que estavam no setor informal, ela veio do legislativo, né? Foi proposta por outros grupos que não fazem parte do governo, né? Então, eu acredito que isso evidenciou assim, a forma como o governo olha para essas pessoas vulneráveis, né? Então, acho que a gente tem que repensar, né? Qual é o Brasil que a gente quer, qual é a sociedade que a gente quer, como que a nossa comunidade está sendo cuidada pelos governantes. A gente teve vários casos de corrupção na área da saúde, né? Com o coronavírus no Brasil. E as eleições estão próximas, né? Então, acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, que a gente aprendeu nesse processo, e eleger pessoas que realmente cuidem de nós, cuidem da comunidade e cuidem do coletivo. Tá sendo otimista nesse final aí. Eu não sei ainda, eu tenho minhas dúvidas se um governante hoje está preocupado com a gente, mas isso aí é um outro papo. Eu estou um pouco pessimista com o mundo, mas queria chamar agora o Rodrigo aqui para o papo. Rodrigo, você acha que tem alguma coisa sobre o capitalismo que você quer associar a essa questão da Covid aí? Quer falar um pouco? Mas assim, detalhe, o uso da máscara fez eu recordar uma coisa que eu gostava muito na minha infância, que era o Mortal Kombat. Eu estou me sentindo um ninja. O próprio Ermac. Não é nem o Scorpion, nem o Sub-Zero. Eu estou aqui com a camiseta de São Paulo. Mas o que eu queria dizer é que, assim, por que a gente está falando da pandemia nesse papo objetivo nessa semana? Porque nessa semana, a pandemia completou, no caso, o número de mortos, atingiu o número de 1 milhão de mortos pela Covid. E a gente não tem nem um ano de pandemia. Olha que coisa incrível. Desse 1 milhão de mortos pela Covid-19 no mundo, 14%, 140 mil, é só do Brasil. Essa é a nossa contribuição. E se a gente for analisar, a população brasileira não representa nem 2% da população mundial. No entanto, a gente tem 14% dos mortos. A gente só não é o primeiro lugar em mortos pelo Covid-19 porque os americanos, eles são insuperáveis. Eles querem ganhar em tudo. E a gente sabe que lá o sistema de saúde é um sistema privado para a imensa maioria da população. É muito restrito para quem não trabalha e para quem não tem convênio médico. Então, na minha opinião,
o que a gente pode tirar de lição com o Covid-19? Que o sistema capitalista, ele, na minha opinião, fracassou. Ele não tem nem capacidade de proteger a vida das pessoas. Porque uma coisa importante que a gente precisa entender é que esse vírus, a gente não está para discutir isso, que a gente nem é da área médica, nem na área da saúde. Esse vírus, ele tem uma letalidade baixa. Mesmo assim, o número de mortos é altíssimo. A gente precisa lembrar que a gente está no século XXI e a gente está celebrando um avanço gigantesco da tecnologia e da saúde. A medicina avançou muito durante o século XX e o século XXI. Mesmo assim, um vírus com baixa letalidade, ele tem uma capacidade de infecção, de transmissão gigantesca, mas a letalidade dele é baixa. Mesmo assim, o número de mortos é altíssimo. E uma coisa que me espanta, quando apareceu o Covid-19, apareceu lá na China, no final do ano de 2019, aí as autoridades não deram muita importância, aí perceberam que era uma pandemia que estava se espalhando pela Europa, chegou na Itália, aí o primeiro caso no Brasil foi uma turista que estava viajando pela Itália e voltou para o Brasil. Ela voltou infectada, uma mulher que tinha dinheiro, no caso, e ela acabou transmitindo esse vírus para sua empregada doméstica. Detalhe, a patroa sobreviveu e a empregada doméstica foi o primeiro óbito de Covid-19 no Brasil, que revelou que, para os mais pobres, a saúde não funciona como deveria funcionar, embora a gente tenha um sistema de saúde que ele é universal, é para tratar todo mundo. Mas, assim, como o investimento em saúde não é adequado, porque deveria ser investido em respiradores, em contratação de médicos e mais profissionais, porque a gente estamos numa pandemia. E olha que coisa incrível. A gente está na maior crise, que vai se tornar uma grande crise financeira depois da quebra da Bolsa de Valores em 1929, mas a gente está numa crise de saúde social por causa do Covid-19. E quem que é o ministro da Saúde? É o militar. Em plena maior crise sanitária e de saúde da história do Brasil e do mundo, a gente tem um militar na frente do Ministério da Saúde. Dá para entender? Eu não consigo entender. Então, para mim, o sistema capitalista fracassou, porque ele deveria proteger a vida das pessoas. Não se preocupar com o lucro, não se preocupar com os gastos. Agora, os gastos, ele tem que ficar de lado. Entendi, Rodrigo. A economia tem que ficar de lado. O que é importante são as vidas humanas. A gente vai conseguir recuperar a economia e os empregos. Eu fico indignado com isso, cara. Eu vou fazer agora 1 minuto de silêncio pelos mortos da Covid-19. Bacana, Rodrigo. Valeu pela explanação, pela argumentação aí, sempre essa voracidade no que você coloca. Luiz, É importante. o Rodrigo colocou que o capitalismo fracassou, você colocou que as pessoas não respeitaram, que a gente não teve quarentena no Brasil. Mas isso a gente pode culpar só o governo federal? Não. Eu acho que, acima de tudo, a gente pode culpar uma sociedade de consumo, né? Acho que esse é um grande mal da sociedade hoje. Se nós não vivêssemos numa sociedade ditada pelo consumo, se as pessoas não achassem que a felicidade é algo que pode ser encontrado nos bens materiais, eu acho que o problema é que a gente vive numa sociedade de indiferença. Indiferença com o que é humano. O que o Rodrigo falou é certo, né? Quer dizer, a gente vive num sistema em que a vida, a saúde, não é prioridade. Eu acho que você disse não entender como é que um militar ocupa o Ministério da Saúde. Eu entendo, cara. Eu entendo da mesma forma que eu entendo que o Salles é ministro da Educação, é ministro do Meio Ambiente. Da mesma forma que eu entendo que aquele Weintraub foi ministro da Educação. Como o Guedes é ministro da Economia.
é um governo que não é feito para o país. É um governo que não é para a população, não só para os pobres, para o bem da população brasileira. É um governo claramente favorável, ou que representa, melhor dizendo, os interesses de uma classe econômica. Que não é a classe econômica, não é toda a classe econômica brasileira, mas é o percentual muito nefasto da classe econômica financista brasileira. Né? E é isso. Eu, sinceramente, eu não sei qual é a saída, porque aqui no Brasil é assim. Cada ano que passa, a gente acredita ter chegado no fundo do poço, não é? Cada ano que passa, a gente fala, não, mas pior do que tá, não fica. Pior do que tá, não fica. Né? Então, depois da eleição do Bolsonaro, a gente imaginou, pior do que tá, não fica. Aí você vê as próprias pessoas não tendo capacidade de se solidarizar, as próprias pessoas não tendo capacidade de se ver, de se imaginar enquanto sociedade, enquanto um coletivo. É triste, é complicado, porque que bem nós podemos esperar desse povo, dessa população. Eu quero muito ter esperança no povo brasileiro. Quero mesmo. Mas será que a gente pode falar de povo brasileiro? Eu tenho me indagado a esse respeito. Será que a gente se identifica mesmo enquanto povo? Eu não sei. Eu não sei. Enquanto a maior aspiração de um jovem é ter um iPhone, é fazer vídeos toscos, idiotas, imbecis e compartilhá-los pela internet, quais são os fatores de coesão que nos unem enquanto sociedade? Por que nós vamos juntos lutar por algo melhor? Né? Se o brasileiro faz o que faz com o voto dele, né? com o maior instrumento que ele tem de mudar a sua própria realidade. Aqui eu estou generalizando e eu particularmente não gosto de generalizações. Mas é que eu acho que a gente chegou num nível muito complicado, muito triste. Eu acho que hoje o governo brasileiro ele tem à sua disposição uma máquina de propaganda e de fake news muito mais perigosa que aquela que outrora Hitler, né, por meio do seu ministro da propaganda, Goebbels, tiveram. Porque naquela época a mentira ela era veiculada pelos jornais, ou através dos jornais, por meio dos jornais, do cinema, revistas. E hoje? Hoje é por meio da internet, é por meio desses robôs eletrônicos que disparam mentiras, e para uma população que está antenada o dia inteiro naquilo que é transmitido pela internet. Então, é realmente muito, muito complicado. É kit gay, é comunistas tentando se apoderar do Brasil, é a cloroquina. Cadê o discernimento das pessoas? Sumiu. A gente não tem mais discernimento? Pô, acreditar em cloroquina. O Brasil gastou uma grana preta em cloroquina. As pessoas que realmente precisam da cloroquina foram às farmácias e não encontravam mais o medicamento. Pelo amor de Deus, gente. Vamos acreditar um pouco na ciência. Vamos acreditar um pouco na razão, no bom senso, sabe? Ouça o seu pastor, se você é evangélico, por exemplo, mas entenda que o seu pastor não é autoridade para falar de política, de ciência, de economia. Sabe? E hoje a gente vive essa realidade. A gente vive um país que tem no comando do Ministério do Meio Ambiente alguém totalmente contrário à preservação ambiental. Né? A gente tem à frente da educação ministros, né? Já vamos aí, acho que para o terceiro, já estamos, né? Que não tem nenhum comprometimento em desenvolver o pensamento crítico da população, em emancipar de fato a população. E por aí vai, né? Nós temos uma ministra que é terrivelmente cristã, e é isso. Né? É louco, né? É louco a coisa, né, Luiz? A gente está vivendo um momento assim que, eu acho que nem o mais criativo dos roteiristas poderia pensar em algo como o que nós vivemos hoje. Enfim. Mas assim, deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu, nesse último mês aqui, até um desabafo para o pessoal do canal, quem está assistindo a gente também,
eu dei uma travada aí, eu fiquei meio... Muito trabalho, muita cobrança, muita coisa, então eu meio que dei uma travada aí mentalmente. E o Luiz falou uma coisa, né? As pessoas sábias, né? As pessoas que se informam bastante, elas acabam se isolando mais, ficando mais reclusas, porque é tão louco as coisas que acontecem que não dá para acreditar. Você fala assim, não pode estar acontecendo isso aqui, em pleno século XXI, não tem sentido, né? Mas, Luiz, só para a gente passar a palavra também para a Egli. Egli, como você é minha conterrânea de bairro, fui nascida e criada na Brasilândia, você também. Hoje você está em Brasília. Eu não moro mais também na Brasilândia, mas hoje eu tive que ir na Brasilândia e me deixou triste um pouco lá. Eu tive que resolver um problema no banco, que infelizmente eu faço tudo pela internet, mas esse pagamento eu tinha que fazer na boca do caixa. Infelizmente eles não aceitavam pela internet. E a quantidade de pessoas que eu vi sem máscara, a quantidade de pessoas de aglomeração que eu vi na Brasilândia me assustou, sendo o bairro que tem o maior índice de mortes em São Paulo. Então me assustou muito, né? Você ainda vê... Eu não sei, nem sei se existe uma pergunta específica, porque eu não gosto de desculpar exatamente a população, eu acho que existe uma história para ser daquela forma lá, mas eu queria te ouvir. Você acha que a população vai uma hora olhar para o lado e falar, puta, que merda que a gente fez no passado aí, puta, faz pouco tempo, olha que merda que a gente fez? O que você acha? É um pouco difícil, Diogo, assim, é isso, né? Eu compartilho a inquietação do Luiz também, né? Assim, eu vou dizer para você que não só na Brasilândia, né, onde teve, né, o maior índice de mortalidade em São Paulo, mas assim, em Brasília, aqui na periferia, em Ceilândia, né? Uma grande área que tem vários problemas com saneamento básico, né, na capital federal do país, a gente teve altos índices de mortalidade por Covid lá, né? Então, assim, é uma coisa para se refletir, né? Será que essas pessoas, elas realmente não têm consciência? O que acontece nesses bairros periféricos que as pessoas também não usam máscara e também a gente tem um alto índice de mortalidade pela Covid, né? Assim, acho que é também um problema, assim, da assistência de saúde pública, né? Que eu acho que na periferia os serviços, eles não são bem investidos, não são bem estruturados, né? E acho que desse processo de desinformação da população também, né? Eu acho que, assim, se a gente tivesse uma liderança nacional que fosse, assim, cuidadosa com a população e que disseminasse informações corretas e seguras para a comunidade, eu acho que esse número de 140 mil pessoas, talvez ele fosse um número, assim, que não chegasse a esse, sabe? Fosse um pouco menor, entendeu? Por exemplo, no DF aqui eu pude perceber que, assim, o fato do governador ter antecipado a quarentena, assim, nos primeiros casos já, o DF começou a fazer a quarentena em março, gente, bem no início, assim. Então, assim, o governador, ele pôde estruturar melhor a saúde para receber as pessoas que estavam sendo contaminadas, né? Então, assim, é uma questão de planejamento, né? A gestão pública, ela tem que ter o planejamento sempre, né? Só que, assim, logo depois, por muita pressão, inclusive do governo federal, né, por conta do repasse, né, para verbas da saúde, o governador também começou a abrir, começou a mudar o discurso, né, amenizar os riscos da Covid. E aí tudo abriu. Hoje tudo abriu aqui no DF, tá tudo aberto, só a escola que não tá funcionando. Mas, por exemplo, bar, cinema tá abrindo, né? Cinema, gente, uma sala fechada, né? Com várias pessoas respirando um ar, entendeu? Como o cinema vai estar aberto, né? Então, assim, é uma coisa para se refletir, né? De todo esse período que a gente está vivenciando, sabe? Retorno a dizer que eu acho que a desinformação, né? As fake news, assim, que eu vi, né? A gente viu o impacto de algumas fake news, né? Inclusive, tem pessoas comuns que estão sofrendo processos judiciais, assim, justamente porque produziram fake news, né? Uma delas foi no caso de Minas Gerais, assim, uma senhora trabalhadora do comércio, ela soltou um vídeo falando que tinha alguns caixões, tinham pedras, não tinham pessoas mortas, né? E associou isso com a Covid. Então, assim, ela levou um processo judicial por isso, né? Enfim, rolou outra fake news falando, né, que governadores ganhariam 18 mil por cada morte, né, de pessoas, né? E elas ainda circulam, né? Apesar de todo esse tempo, apesar de você desmentir, eu ainda vejo muitas pessoas circulando fake news, assim, e muitas são por má fé. Então, eu acho que, assim,
eu acho que o parlamento, né, assim, o governo, a sociedade precisa discutir sobre a criminalização de fake news, assim, porque ela é uma arma muito perigosa numa democracia, né? A gente está vivendo assim períodos extremos, muito complicados, muito delicados institucionalmente, e a gente precisa pensar sobre essa questão da desinformação da sociedade, porque é muito perigoso, né? Isso leva né, pode levar à morte de muitas pessoas, como eu acho que assim, aconteceu com o caso da Covid, né? Assim, a gente conhece histórias de pessoas muito próximas a nós que faleceram ou tiveram danos permanentes por conta da desinformação, né? Bacana, Egli. Eu queria também colocar o Rodrigo aqui. Rodrigo, em cima da que a Egli está falando aí, essa questão das fake news. Eu sei que a gente está falando de Covid, mas muita coisa que aconteceu nesse período da pandemia, teve muita fake news em cima de Covid, teve muito bacharel, teve muito pseudo-jornalista atuando como especialista médico, como cientista, sendo que a palavra deles valia mais que o cientista de um corpo médico que estava falando para se isolar, falando para ficar em casa, falando para se proteger com máscara. Queria te ouvir um pouco. Como é que você entende essa fake news nesse período da pandemia aí? Obrigado, Diogo. Mas eu quero, antes de tudo, pedir licença e prestar uma homenagem ao nosso presidente. Eu vou usar máscara como ele usou em alguns eventos. Vamos lá continuar. Tem que usar no nariz e na boca, tá, gente? Mas assim, Diogo, o que a Egli falou, teve uma guerra de informação e desinformação, infelizmente, para deixar a população ainda mais confusa. Falou, a gente tem que salvar a economia. Pô, como que eu vou salvar a economia? Essas pessoas estão morrendo. Primeiro, você salva a vida das pessoas, porque a função do Estado é proteger as pessoas. Não é se preocupar com a economia do país. A economia vem depois. Como é que eu vou salvar a economia se todo mundo vai morrer, cara? A economia fica preservada, mas todo mundo morre por conta da pandemia? Lógico que eu estou fazendo uma ironia, tá? Mas assim, teve muita guerra em informação. Tanto é que teve um episódio que falava, não, toma cloroquina, que você não vai correr risco. Aí o Bolsonaro saiu lá do Palácio da Alvorada, foi lá para uma praça, ele chegou lá com a caixinha de cloroquina em direção a uma EMA, falou, o quê? A EMA. Falou, não, isso aí não protege nada. Ela saiu fora, até a EMA saiu fora, para você ter uma ideia. Mas assim, o que me deixa espantado é que, se a gente for analisar, novamente, eu volto no mesmo ponto. O nível de tecnologia e de avanço da medicina é muito grande. Não deveria ter tanta gente morta. A gente deveria ter reduzido esse número de mortes por Covid-19 para menos 10. Nem 100 mil mortos. Acho que nem isso. Então, as pessoas não estão morrendo por conta da letalidade do vírus. É por falta de tratamento. Isso que é mais incrível. Então, o que o governo deveria ter feito? Que a gente sempre condena o governo federal, mas a gente tem que falar também do governo do Estado, dos governos dos estados, que não fizeram a parte dele. É fácil você chegar, como a Egli disse, como o Luiz disse, falar para um pai de família que é um trabalhador autônomo e falar, fique em casa. Não tem como. Quer dizer, o cara vai se proteger do vírus, mas ele não vai conseguir ter dinheiro para pagar o aluguel, para fazer a despesa do mês. E aí, como é que faz? Então, assim, junto com o isolamento, deveria ter toda uma assistência financeira para garantir que as pessoas ficassem em casa, mas isso não foi feito. O que deveria ser feito também? Deveria ser investido em testes para descobrir quem que está infectado e isolar as pessoas que estivessem infectadas. Tinha que ser investido na compra de respiradores. E a USP, que foi demonizada por esse governo que está aí, fala que é dinheiro, mal gasto. Os estudantes da USP utilizam a verba para cultivar maconha em plantações gigantescas, entendeu? A USP ela desenvolveu e criou um respirador muito mais barato daquele que estava sendo desenvolvido pela China. Acho que o que estava sendo desenvolvido pela China custava em torno de 20 mil reais. O que a USP desenvolveu custava menos de 2 mil reais. Então, assim, quer dizer, deveria ser investido em tecnologia para desenvolver vacinas, contratar mais médicos. Isso não foi feito.
Então, a função do Estado é isso, é proteger a vida das pessoas. Se a gente for pegar ao longo da história, a gente teve outras pandemias. E a mais letal da história da humanidade, que matou mais pessoas, foi a peste negra, conhecida como também peste bubônica, que ocorreu lá no final do século XIV. Ela matou em torno de 75 milhões de pessoas, em estimativas, no caso. Não dá para ter certeza. Mas chegou a se falar que morreu cerca de 1/3 da população mundial. Mas, assim, naquela época, a medicina estava muito pouco avançada. O nível de tecnologia da medicina era muito baixo. O conhecimento em medicina era muito reduzido. Então, você entende que uma pandemia com aquela agressividade pudesse matar tantas pessoas. Hoje, não dá para entender. Porque, assim, por um lado, você tem um número de mortos muito grande na periferia, por outro, por falta, novamente, de tratamento, que a pessoa chega lá com falta de ar, mas não está muito grave, o médico manda voltar para casa, porque não tem leito suficiente, nem respirador suficiente, e nem profissional da saúde suficiente para tratar daquela pessoa. Agora, uma pessoa que vai no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Beneficência Portuguesa, que muitas vezes aqueles hospitais, eles têm lojas dentro dos hospitais, parecem shopping centers. O quarto parece um quarto de hotel. As pessoas, a chance dela sobreviver por ter contaminado o vírus é altíssima. Enquanto as pessoas da periferia, por falta de tratamento, entendeu? Acabam morrendo. Aí tem até uma discussão, estão desenvolvendo a vacina aí, países como a China e a Rússia. Aí logo vai surgir, quando desenvolver realmente a vacina, e falar, ó, a vacina funciona. Aí vai falar que quando a vacina vier da China ou da Rússia, vai falar, não, ela vai transformar as pessoas em esquerdistas, em comunistas. Entendeu? E vai começar essa fake também. Essa notícia falsa. Fala, não, ó, vai transformar você em socialista. Mas você vai sobreviver, mas você vai ficar com o vírus do socialismo. Meu amigo, o importante é salvar a vida das pessoas. Isso que é o mais importante. Então, infelizmente, a gente teve esse problema, tá certo? Eu acho assim, agora, o governo do Estado, hoje ele fala, depois 6 meses, 7 meses depois da pandemia espalhada pelo Brasil, agora não é mais isolamento. Agora use a máscara e o álcool em gel. Eu lembro até que quando teve o começo da pandemia, o pessoal correu tudo, eu peguei minha bike e saí, quem é da Zona Norte conhece, eu peguei a ciclovia ali da Edgar Facol e fui passando ali em cada farmácia e gritando, tem álcool em gel? Tem álcool em gel aí? Porque eu tô sem álcool em gel. Eu tava tão louco em busca de álcool em gel que eu não tinha conseguido nas 2 primeiras semanas, que quando parou o cara que estava vendendo pão ali na moto, eu perguntei se ele tinha álcool em gel, ele falou, tem pão, serve? Você vê, esse é o nível, cara. Me desculpa aí, meu, a sinceridade. Sem homenagem, vou usar a máscara da forma certa, sem homenagem ao Bolsonaro. Bacana, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Vou chamar o Luiz agora. Luiz, queria suas considerações aí e se você tiver alguma dica também para passar para a gente, fica à vontade agora. Com você, Luiz. Bom, primeiro eu queria dizer que o Rodrigo, com a máscara vermelha na cabeça, se tivesse barba branca, seria a cara do Papai Smurf, não seria não? Ficou parecendo o gorrinho do Papai Smurf vermelho. E, cara, assim, eu acho que a pandemia, ela revelou um nível de ignorância tremendo, né? Sem precedentes. E aí eu fico me perguntando, às vezes a gente aqui nesse esforço de tentar levar um pouco de informação, conscientizar a população, eu fico me pensando, quem de fato a gente pode conscientizar? Quem de fato? Realmente a gente vive tempos em que é importante abandonar a polarização e buscar o diálogo. Mas eu acho que existem pessoas com as quais é impossível estabelecer um diálogo racional. Não dá, a pandemia mostrou isso, é difícil. É muito difícil. Eu acho que existe aquele percentual de brasileiros que sempre vão acreditar que Bolsonaro é um messias mesmo, não só no sobrenome. Vão acreditar que os Estados Unidos, que a parceria do Brasil com os Estados Unidos trará muitos frutos ao Brasil. Tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita em cloroquina, e por aí vai. E com essas pessoas é difícil dialogar. Não sei se vale a pena a gente perder nossa energia. O que nos resta é nos concentrar, talvez, no restante da população, que eu acredito e espero ser a grande maioria da população,
parte da qual votou no Bolsonaro, mas mesmo, talvez mesmo por não ter uma boa orientação política, por jamais ter se interessado por política, enfim, por acreditar que o voto é um instrumento de protesto, enfim. E a dica de hoje é o documentário Privacidade Hackeada. Vale muito a pena, não percam, tá? Para que todos tenham a noção de como as nossas democracias, especialmente a brasileira, correm risco, né? Valeu? É isso aí. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Muito bom esse documentário aí. Vale a pena ver mesmo. Mas não é para qualquer um, não. É um documentário que você tem que prestar muita atenção, gente. Vale a pena mesmo essa dica do Luiz aí. Egli, queria te ouvir aí suas considerações. Se tiver alguma dica, passa pra gente agora. Valeu. Só ressaltar uma questão que eu achei também fundamental para que se evidenciou na pandemia, que é a importância das universidades públicas para a sociedade brasileira, né? Que é isso, a gente viu várias iniciativas de estudantes e pesquisadores que, inclusive, estavam pesquisando sobre o vírus e tiveram bolsas suspensas, né, pelo Ministério da Educação. Isso é muito crítico, né? Então, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o quão importante é o investimento em educação, porque ele cai na área das universidades públicas, no investimento em ciência e tecnologia, isso tudo se volta para o coletivo da sociedade, né? Acho que vale muito mais a pena o governo investir em universidades públicas do que depois ter que quebrar ou comprar uma patente de empresas privadas, né, da área de saúde. Então, deixo para reflexão aí dos nossos telespectadores. E acho que uma outra questão também que se revelou com a pandemia, que também é objeto de reflexão, é a desigualdade social, né? A gente viu que algumas pessoas puderam fazer o home office, né? Outras não puderam, principalmente as trabalhadoras domésticas, né? Inclusive, assim, parece que foi no Pará. O trabalho doméstico ele foi incluído como atividade essencial. Então, assim, como é que uma sociedade ela não consegue dar conta do seu próprio trabalho doméstico, né? E várias dessas mulheres trabalhadoras, algumas delas, como o Rodrigo disse, elas não tiveram uma assistência à saúde que as mantivesse vivas, né? Então, a questão da desigualdade ela tem que ser levada assim para um debate grande na sociedade, né? Bom, eu queria deixar uma dica cultural, o filme Contágio. Não sei se vocês já assistiram. É um filme com o Jude Law, inclusive ele é um personagem antivacina. Então, eu acho que eu assisti esse filme já existia antes da pandemia, mas eu assisti ele durante a pandemia. E ele foi muito interessante, né? Acho que é muito interessante observar esse filme. E é isso, eu peço para as pessoas usarem máscaras e lavarem as mãos. Essa parte é a mais importante. Sempre use máscara, sai na rua, lave as mãos constantemente, não fique tão próximo das outras pessoas. Ainda vale isso, gente. Eu sei que muita gente não respeita, mas vale, tá? Rodrigo, queria saber de você aí suas considerações finais. Se tiver alguma dica, passa pra gente, por favor. Com certeza, Diogo. Mas assim, eu queria ressaltar, olha para você ver como o capital ele é mais importante que a vida humana. O que a Egli disse? Que já está se discutindo a volta do cinema. A gente sabe que o cinema é um local fechado e usa ar-condicionado. Será que o vírus não vai estar circulando no ar-condicionado? Aí começa aquela discussão de especialista. Não acontece. Tem o distanciamento, a pessoa assiste o filme com máscara, e com máscara ela não vai comer a pipoca, não vai tomar o refrigerante, entendeu? Então, novamente, é aquilo. O capitalismo prioriza o lucro em detrimento, no caso dessa pandemia, da saúde das pessoas. Esse é o problema. Tá entendendo? É uma coisa que revolta. Imagina se todo o mundo, todas as potências, os países, se esforçassem ao máximo para produzir uma vacina. Em 3 meses já tinha vacina. Mas o importante não é a vida humana. Então, essa pandemia, o que ela revelou? Que existe, o capitalismo ele produz uma desigualdade. E a desigualdade mata pessoas. Por que morre tanta gente na periferia? Que se contamina?
pessoas que não têm doença pré-existente, pessoas novas e pessoas idosas de bairros nobres não acabam morrendo. Uma das provas disso é o próprio prefeito da cidade de São Paulo, que está tratando um câncer, que está bastante debilitado, pegou o coronavírus e nem assim morreu. Por quê? Porque ele tem acesso a um tratamento espetacular que a maior parte da população brasileira não tem. E esse é o grande problema. Então, assim, a gente precisa priorizar a vida, não o capital, o lucro e o dinheiro. Sem as pessoas vivas, não vai existir mais economia nem capitalismo. Então, isso que tem que ser feito. Infelizmente, as coisas não são feitas dessa forma. Todos os esforços dos grandes especialistas, todo o investimento, todo o dinheiro, toda a verba deveria ser destinada para a produção de uma vacina mais rápida possível e de um melhor tratamento para garantir a vida das pessoas. A gente está falando de 1 milhão de mortos. Vou lembrar, a guerra do Vietnã durou 20 anos. As pessoas usavam bomba, bala, metralhadora, e matou em número de americanos, 50 mil americanos durante 20 anos. E por causa da guerra do Vietnã, por resistência a ela, por ser contrário a ela, nasceu o movimento hippie, que era contrário àquela guerra, que não tinha sentido. Então a gente está numa guerra contra o vírus, mas a gente também está numa guerra contra o capitalismo, que ele é desumano. Quem mata mais não é o Covid-19, é o capitalismo. Porque as pessoas pegam o vírus, muitas vezes, e sobrevivem sem ter tratamento. Não porque elas são assintomáticas. Agora, contra o capitalismo não tem como, porque se a pessoa precisar do tratamento, não tem leito, não tem respirador, não tem médico e não tem vacina. E a pessoa morre. Por falta de tratamento. Essa que é a questão. E a dica que eu vou deixar é um documentário, não sei nem se eu vou falar o nome certo, tá? Porque eu tenho um probleminha de dicção. Do Michael Moore, que eu acho que é SOS Saúde. Se você jogar no YouTube, você vai encontrar o CEO Saúde. Eu não sei dizer mais ou menos em inglês, mas é isso. Se você puder me ajudar, Diogo, fala em inglês aí que você manja, cara. Então, esse documentário, se eu não me engano, o documentário chama Sick. Sick. É um documentário do Michael Moore que mostra americanos tentando acesso a algum tratamento no seu próprio convênio, porque existem alguns convênios nos Estados Unidos. Esse sistema de saúde dos Estados Unidos ele é um pouco complexo, ele não é tão simples. Mas nesse documentário que o Rodrigo está falando é importante ver que o cara ele perde 2 dedos numa máquina, ele está fazendo algum trabalho de máquina, ele perde 2 dedos, ele vai para o hospital e o convênio dele só cobre que ele implante um dedo de volta, o outro não. Então ele tinha que escolher entre um e outro, e no final eles vão para Cuba, vai dar uma olhada ali que é legal, é bacana. Gente, a gente está chegando ao fim desse programa de hoje aqui. Foi um programa um pouco mais livre, foi um programa um pouco mais solto, né? Reforço que eu sempre falo, estou falando aqui nos últimos vídeos. Compartilhe o conteúdo, gente. Dispara para suas redes, para o seu grupo de WhatsApp. Dá um like aí no vídeo, porque se você ajudar, quanto mais que vocês ajudarem compartilhamento desse vídeo, a gente vai conseguir produzir mais conteúdo para vocês, tá? E assim, minha dica de hoje é uma dica que um documentário também que eu vi na Netflix. Ele não é sobre a Covid, mas tem a ver um pouco com essa coisa da gente ser um instrumento das redes sociais nessa coisa da fake news. Chama O Dilema das Redes. Tá na Netflix. Dá uma olhada lá, vale a pena ver, porque você vai ver que você é apenas um produto. E se você tem essa noção de que você é um produto, pode ser que você pare um pouco de consumir fake news. Não é tão simples, mas vale a pena ver, tá bom, gente? Agradeço a todo mundo, aos meus companheiros hoje de bancada, e até a próxima, pessoal. Valeu!